O príncipe Louis já teve a oportunidade de experimentar uma variedade de esportes em sua jovem vida. Ele recebeu um sapato autografado pelo tenista Stan Smith em Wimbledon, viajou para a França para esquiar, experimentou arco e flecha e jogou rugby com sua mãe. No entanto, ao contrário de seus irmãos mais velhos, Louis ainda não estreou em Wimbledon. Em julho de 2023, Kate Middleton, sua mãe, revelou que Louis ficou decepcionado por não poder acompanhar a família ao prestigiado torneio. E a pergunta que muitos se fazem é se este evento incomum poderia ser tão impactante quanto a morte da rainha há 2 anos. Os detalhes são emocionantes e você os descobrirá enquanto nos acompanha para desvendá-los neste vídeo. Não é necessário imaginar o que significa nascer na realeza, onde cada marco e momento é examinado, valorizado e analisado, porque assim é o mundo do jovem príncipe Louis de Gales, o terceiro filho do príncipe William e da princesa Catherine, que apesar de sua pouca idade, cativou o mundo. Louis Arthur Charles, nascido em 23 de abril de 2018, fez sua primeira aparição pública apenas 7 horas após o nascimento, nos braços de sua mãe, enquanto seus orgulhosos pais o apresentavam ao mundo em frente à ala lindo do Hospital St. Mary. Esta introdução, precisamente no dia de São Jorge, em homenagem ao santo padroeiro da Inglaterra, o vinculou imediatamente a um legado de tradição, patriotismo e dever nobre. Quantos recém-nascidos, ainda no início da vida, são fotografados, celebrados e registrados na história de uma nação? Certamente você concordará que são pouquíssimos. Desde muito jovem, Louis demonstrou uma personalidade brincalhona e vivaz, ganhando a reputação de ser o centro das atenções nos eventos reais. Quem poderia esquecer sua reação durante o Trooping the Colour em 2022? Quando ele tapou os ouvidos em resposta ao rugido estrondoso de um voo da Força Aérea Real, sua reação inocente, mas sincera, provocou risos até da própria rainha Elizabeth II, que parecia apreciar a demonstração genuína de desconforto de seu bisneto. Este caráter animado ficou evidente em várias de suas aparições, desde caretas engraçadas para sua mãe até gestos travessos com seus irmãos, o príncipe George e a princesa Charlotte. Em cada momento, o príncipe Louis revela uma autenticidade refrescante, ajudando-nos a entender que, talvez, mesmo dentro dos limites dourados da realeza, a infância é universal em sua inocência e alegria. Os valores com os quais o príncipe Louis está sendo criado parecem ser tão importantes quanto as pesadas tradições que ele representa. A princesa Catherine, uma mãe devota e defensora da educação na primeira infância, compartilhou que seus pais lhe ensinaram as virtudes da bondade, respeito e honestidade. Agora, ela e o príncipe William se esforçam para incutir essas mesmas qualidades em seus filhos. Catherine explicou que, em sua opinião, isso é tão importante quanto se destacar em matemática ou esportes, enfatizando um enfoque equilibrado para criar uma geração futura da realeza que seja tão compassiva quanto competente. Apesar de sua pouca idade, Louis já esteve exposto a uma notável variedade de esportes e aventuras. Em apenas alguns anos, ele experimentou velejar na costa de Norfolk, recebeu um sapato de tênis autografado pela lenda de Wimbledon, Stan Smith, esquiou na França e até mesmo praticou arco e flecha. Sua mãe é frequentemente vista jogando rugby com seus filhos no quintal, revelando um lado da realeza que é refrescantemente comum. Agora você provavelmente está se perguntando se, entre os jovens da realeza britânica, surgirá uma futura estrela do esporte. No entanto, mesmo o mais jovem dos príncipes tem seus limites. Em 2023, ao saber que não poderia assistir a Wimbledon, foi relatado que Louis ficou bastante desapontado. Por que ele não pôde ir? Continue assistindo para descobrir. Quando se trata de tênis em Wimbledon, a família real britânica não é estranha à emoção vivida à beira da quadra. Mas este ano, em meio aos aplausos e partidas emocionantes, um jovem membro da realeza estava ausente. O príncipe Louis, o enérgico filho de 5 anos do príncipe William e Kate Middleton, não compareceu ao evento para sua decepção. A princesa de Gales, de 41 anos, revelou isso no último dia do torneio. Ela esteve lá assistindo à final masculina de simples com seu marido e seus 2 filhos mais velhos, o príncipe George, de 9 anos, e a princesa Charlotte, de 8. Foi um grande dia para Charlotte,
que estreou em Wimbledon, e para George, que retornou após assistir pela primeira vez no ano passado. Ambos estavam animados para vivenciar o evento em primeira mão. Mas a ausência de Louis não passou despercebida. Kate, que é patrona do All England Lawn Tennis and Club, compartilhou um detalhe comovente com Ella Otway, que supervisiona os programas juvenis no clube. Louis ficou muito chateado por não vir hoje, confidenciou segundo a POA News. Além disso, ela acrescentou que tanto George quanto Charlotte estavam ansiosos assistindo às partidas. E, em uma adorável à parte, um pegador de bolas de 16 anos chamado Joel compartilhou uma visão divertida sobre a fascinação de Louis por Wimbledon. A princesa Kate contou a Joel que seu filho mais novo até mesmo havia praticado sua postura séria, imitando a maneira firme e concentrada dos pegadores de bola na quadra. Ele tenta praticar a postura e como nos posicionamos ao fundo da quadra e ao lado dos jogadores, explicou Joel, pintando uma imagem encantadora de Louis tentando aperfeiçoar a arte de permanecer imóvel e focado. Wimbledon, com suas tradições únicas e seu tênis de classe mundial, é mais do que um evento esportivo para a realeza. A rainha Camila, que celebrou seu aniversário de 76 anos no dia seguinte à final, esteve presente anteriormente no torneio e lembrou com carinho de seus dias como pegadora de bolas. Lembro-me de ter feito isso há 100 anos em Queens. É bastante difícil fazer bem feito, disse com humor, provavelmente conquistando os corações dos jovens pegadores de bola que hoje cuidam da quadra com tanto zelo. Para Louis, parece que ele terá que esperar um pouco mais antes de se juntar a seus irmãos no camarote real. A razão pela qual ele perdeu o evento foi sua idade. Afinal, George tinha 8 anos quando assistiu a Wimbledon pela primeira vez no ano passado, e Charlotte o seguiu na mesma idade este ano. No entanto, não há dúvidas de que Louis ficará tão encantado quanto seus irmãos quando finalmente participar do lendário torneio. Embora Louis possa ter perdido a ação desta vez, ele encontrou outras maneiras de se envolver. Em uma recente saída oficial, ele demonstrou o quão vivaz pode ser. As câmeras capturaram sua reação animada ao som de aviões barulhentos durante uma visita familiar à aeronave C-17 Globemaster Tereres. Este momento trouxe à memória a aparição de Louis no Trooping the Colour do ano passado, quando ele famosamente tampou os ouvidos para bloquear os sons estrondosos. A oportunidade de Louis assistir a Wimbledon ainda pode estar a alguns anos de distância, mas ele já demonstra sinais de ser um fã de tênis em formação. Por enquanto, ele pode continuar praticando sua postura em casa, talvez sonhando com o dia em que finalmente se sentará ao lado de George, Charlotte e o restante de sua família. E quando esse dia chegar, é provável que Louis faça sua estreia com tanto entusiasmo quanto seus irmãos, ou talvez ainda mais. No entanto, um incidente relacionado ao príncipe George, o primeiro filho do príncipe William e herdeiro do trono, foi muito mais perigoso do que qualquer coisa que Louis tenha enfrentado. Vamos dar uma olhada. Para os jovens membros da realeza, a vida é frequentemente uma mistura de privilégio e perigo, e a recente incursão de George nos céus demonstra como ele segue uma longa tradição real. Na semana passada, o futuro rei de 11 anos alcançou um marco importante ao ter sua primeira aula de voo no aeródromo de White Waltham, em Maidenhead, Inglaterra. Com seus pais, o príncipe William e Kate Middleton, observando da terra, George passou 1 hora nos céus com um instrutor, mantendo-se notavelmente calmo e sereno. Apesar do orgulho, só podemos imaginar o nervosismo que William e Kate sentiram ao ver seu filho voar. Em uma declaração que captura tanto o peso da tradição quanto o orgulho parental, um espectador no aeródromo compartilhou: "Ele adorou. Este é o momento certo para começar." Para George, que sonhava em voar desde pequeno, este momento foi muito esperado. Seu pai mencionou recentemente o interesse de George, chamando-o de um possível piloto em formação, um tributo não apenas ao legado familiar, mas também às carreiras na aviação de William e de seu irmão Harry. No entanto, essa experiência trouxe à memória outro momento do passado de George, que quase terminou em tragédia. Durante uma aparição na varanda no Trooping the Colour, a celebração anual do aniversário do monarca britânico, George inclinou-se demais para frente, quase caindo. Por um momento tenso, os fãs da realeza prenderam a respiração enquanto George olhava perigosamente para fora da borda, antes de ser puxado de volta por seus pais, evitando o que poderia ter sido uma queda desastrosa. Esse incidente, embora alarmante, não é único.
já que as crianças reais sempre enfrentaram seus próprios momentos de perigo, embora de formas diferentes. Por exemplo, o próprio príncipe William teve um momento assustador semelhante quando tinha a idade de George. Em uma cena memorável de sua infância, um jovem William correu em direção ao limite aberto de uma varanda, apenas para ser interrompido a tempo pela rainha Elizabeth II, sua avó, que rapidamente o trouxe para um local seguro. Parece que encontros próximos com o perigo são uma tradição na família real, onde cada geração de jovens membros da realeza experimenta momentos que revelam o delicado equilíbrio entre dever e perigo, privilégio e vulnerabilidade. Apesar da bolha de segurança que os cerca, as crianças reais frequentemente enfrentam situações que testam sua resiliência, coragem e adaptabilidade, sublinhando a realidade de que suas vidas também podem trazer riscos inesperados. Tomemos como exemplo o príncipe Harry. Seu serviço militar como copiloto e artilheiro de helicópteros Apache no Afeganistão é um dos exemplos mais públicos de um membro da realeza que se coloca voluntariamente em uma situação de alto risco. Durante sua segunda missão, Harry pilotou um Apache, um dos helicópteros mais avançados e letais em combate, e participou de operações em zonas de guerra. Esse papel não esteve isento de perigos significativos, já que ele voava em espaços aéreos hostis e realizava missões que poderiam facilmente colocar sua vida em perigo. Apesar de seu status real, ele enfrentou os mesmos riscos que seus colegas soldados, demonstrando sua dedicação ao serviço e sua disposição em cumprir as responsabilidades de sua posição com a mesma coragem esperada de qualquer soldado. O príncipe Philip, bisavô de George, também demonstrou a conexão da família real com a aviação e o espírito de aventura que a acompanha. Em 1952, aos 31 anos, o príncipe Philip começou seu treinamento de voo no mesmo aeródromo de White Waltham, onde George recentemente teve sua aula. A iniciação de Philip na aviação foi significativa para um membro da realeza de sua época. A aviação ainda era uma atividade relativamente nova e perigosa, e aprender a pilotar um avião implicava riscos reais. No entanto, Philip aceitou o desafio, tornando-se eventualmente um piloto habilidoso e licenciado que pilotou helicópteros, pequenos aviões e até realizou voos de caridade. Sua paixão pelo voo estabeleceu um exemplo de coragem e curiosidade que gerações futuras da realeza, incluindo William e Harry, herdariam e admirariam. Além de Harry e Philip, a experiência do príncipe William como piloto de busca e resgate na Força Aérea Real sublinha como o chamado ao serviço frequentemente coloca os membros da família real em situações de perigo real. William dedicou 3 anos a esse papel, pilotando helicópteros em condições climáticas extremas e navegando por terrenos montanhosos para alcançar aqueles que desesperadamente precisavam de ajuda. Mais tarde, ele se tornou piloto de ambulância aérea, enfrentando frequentemente situações de vida ou morte. Foi um papel que o colocou cara a cara com traumas e tragédias, lembrando a ele e ao público da humanidade por trás do título real. De fato, a aviação parece estar entrelaçada no próprio tecido de ambos os lados da família de George. O príncipe William serviu como piloto de busca e resgate, e depois, como piloto de ambulância aérea, trazendo sua calma sob pressão para missões de resgate que salvaram vidas. O próprio pai da princesa Kate, Michael Middleton, estudou para se tornar piloto, e sua mãe, Carol Middleton, foi comissária de bordo. Com esse pano de fundo, não é surpresa que George se sinta atraído pelos céus, determinado a levar adiante uma tradição familiar querida. A varanda real tem sido frequentemente um local destacado onde esses jovens membros da realeza enfrentam o mundo. E todos os anos, no Trooping the Colour, fãs se reúnem para testemunhar o espetáculo. No entanto, além das grandiosas aparições, existe uma preocupação real entre os observadores sobre as crianças reais. Há um temor quase instintivo ao ver um jovem membro da realeza tão próximo da borda, lembrando a todos da sua humanidade. A recente aula de voo de George mostra não apenas que ele está crescendo, mas também que está abraçando o legado de sua família com coragem e ambição. No entanto, também nos lembra que, mesmo aqueles nascidos no privilégio real, não estão imunes a momentos de perigo e sustos que tiram o fôlego. À medida que George continua traçando seu próprio caminho, fica claro que seus pais estão o preparando bem, oferecendo-lhe a liberdade de assumir riscos calculados enquanto garantem que ele tenha o apoio necessário para mantê-lo com os pés no chão, literal e figurativamente. E enquanto segue os passos de seu pai e tio, talvez aspirando até mesmo aos seus papéis como aviadores, não há como evitar a sensação de que a jornada do príncipe George
está apenas começando, com capítulos emocionantes ainda por serem escritos. Mas quando exatamente ele poderá assumir o trono? E o que poderia impedir isso? Você descobrirá em breve. À medida que o príncipe George cresce, as pessoas não conseguem evitar pensar no dia em que ele poderá se tornar rei. George é o próximo na linha de sucessão após seu pai, o príncipe William. Mas há várias tradições, passos e possíveis desafios que podem moldar seu caminho até o trono. Aqui está uma visão do que pode impactar sua trajetória e as tradições que ele herdará caso se torne rei. Quando William eventualmente se tornar o rei William, ele não terá mais o título de príncipe de Gales. No entanto, George não receberá automaticamente esse título. Segundo a tradição, o título de príncipe de Gales tecnicamente deixa de existir quando ninguém o detém. Ele permanece inativo até que o rei reinante decida concedê-lo ao seu herdeiro. Isso significa que, embora George seja o filho mais velho de William, ele não necessariamente receberá o título imediatamente. Ao contrário de outros títulos, que são transferidos automaticamente, o título de príncipe de Gales é concedido a critério do rei. Por exemplo, o rei Charles III esperou apenas um dia após a morte da rainha Elizabeth II para anunciar que William e Kate seriam o príncipe e a princesa de Gales. Mas futuros monarcas podem não agir tão rapidamente. É possível que o rei William espere mais tempo, especialmente se George ainda for jovem, quando o título ficar disponível. Desde os anos 1300, o título de príncipe de Gales geralmente tem sido concedido ao herdeiro do trono. Quando William se tornar rei, George qualificará naturalmente para esse título como seu filho mais velho. No entanto, William e Kate têm tentado proteger seus filhos das pressões reais, oferecendo-lhes uma infância o mais normal possível. Isso pode significar que William espere para conceder o título de príncipe de Gales a George, até que sinta que ele está pronto para assumir a responsabilidade. George tem apenas 11 anos no momento e pode continuar sendo bastante jovem quando William ascender ao trono. No entanto, a história mostra que a idade nem sempre é uma barreira. Charles tinha apenas 10 anos quando a rainha Elizabeth II lhe concedeu o título de príncipe de Gales. Isso pode motivar William a nomear George príncipe de Gales, mesmo que ele ainda seja adolescente ou mais jovem. Mas independentemente de quando ele receber o título de príncipe de Gales, George automaticamente se tornará duque da Cornualha assim que seu pai for rei. Esse título é concedido ao filho mais velho do monarca sem necessidade de uma cerimônia formal. Como duque da Cornualha, George herdará o ducado da Cornualha, uma vasta propriedade avaliada em centenas de milhões que gera uma quantidade significativa de renda. No entanto, se George for menor de 18 anos, é possível que ele não tenha controle total sobre o ducado imediatamente. Provavelmente seria administrado em seu nome até que ele fosse maior de idade, tornando-o um dos jovens mais ricos da Inglaterra, antes mesmo de assumir um papel real completo. Embora o futuro reinado de George possa parecer garantido, há vários fatores que podem impactar seu caminho até o trono. Um fator importante é a expectativa de vida e o momento em que as transições ocorrerão. A rainha Elizabeth II reinou até os 96 anos e William também pode ter uma vida e reinado longos, o que atrasaria a ascensão de George ao trono até que ele esteja na meia-idade ou até mais velho. O momento em que o reinado de William começar e quanto tempo ele durar determinarão, em grande parte, quando George poderá se tornar rei. Também existe o elemento da escolha pessoal. A monarquia britânica tem sido tradicionalmente centrada no dever, mas nos últimos anos, membros da realeza como o príncipe Harry têm escolhido priorizar a felicidade pessoal em detrimento da tradição. Embora seja pouco provável, George poderia optar por um caminho semelhante se sentir que não está preparado ou disposto a assumir a enorme responsabilidade de ser rei. A tradição sugere que ele seguiria o papel, mas nada é garantido. Enquanto George pode herdar títulos e deveres, é provável que seus irmãos tenham um futuro diferente. A princesa Charlotte, como a segunda filha, poderia se tornar a princesa real, um título reservado para a filha mais velha do monarca. No entanto, William e Kate aparentemente desejam que Charlotte e Louis tenham carreiras próprias em vez de se tornarem membros da realeza que trabalham em tempo integral. Essa abordagem reflete uma nova estratégia dentro da família real, oferecendo aos jovens membros mais liberdade para construir vidas fora dos deveres reais. O caminho do príncipe George
para se tornar rei será moldado por antigas tradições, a orientação de seus pais e o papel em constante mudança da monarquia. Embora sua trajetória possa parecer predestinada, a vida frequentemente traz surpresas. A história de George se desenrolará com o peso da tradição e a possibilidade de uma monarquia mais moderna e flexível. Você acha que as regras deveriam ser aplicadas de forma rigorosa a um membro da realeza, como o próprio filho do príncipe William? Acredita que ele deveria permitir que seu filho seguisse uma carreira tão arriscada? Adoraríamos saber sua opinião nos comentários. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com sua família e amigos e se inscrever no nosso canal para não perder as próximas atualizações. Além disso, clique no próximo vídeo na sua tela para aproveitar mais conteúdos emocionantes.